Bom dia a todos, eu sou a Gabriela Martins Flores, sou arquiteta e urbanista, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Propur da URGS, que em conjunto com o professor doutor Fábio Lúcio Lopes Zampieri, também professor do Propur e do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS, e com a professora doutora Isis Portland dos Santos, professora do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, viemos então apresentar um então titulado artigo como Explorando a Relação entre a Ecologia da Paisagem e a Morfologia Urbana, uma revisão sistemática, pertencente ao eixo temático Vegetação Nativa e Biodiversidade, do 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza e do 1º International Congress Landscape, Urban Space e Sustainability, de outubro de 2025. Então, na introdução, os nossos dois grandes eixos temáticos, a paisagem urbana e a morfologia urbana, a gente quis trazer essa relação. Então, primeiro entendendo a paisagem urbana, que ela é polissêmica, ela é complexa, e uma das formas de compreender ela é pela ecologia da paisagem, que estuda a interação entre organismos e seu ambiente no contexto espacial de mosaicos territoriais, resultantes da justaposição de diferentes ecossistemas e uso dos solos em diferentes escalas. É possível entender, então, essa estreita relação entre padrões morfológicos que definem a estrutura física da paisagem e seu funcionamento, e a transformação como ecossistema. Então, a paisagem é entendida pode ser entendida em três esferas, na estrutura, na função e na mudança, com base em Form e Godron de 1986 e a partir do modelo PET Corridor Metrics de 1985 do Richard Ford, que vai então entender como uma forma de estruturar a paisagem a partir de um mosaico territorial que sofre transformações espaços temporais. No campo da morfologia urbana, então, ela é também um campo vasto e complexo que estuda a forma das cidades. Então, basicamente, ela abrange aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura. Ela estuda um fato concreto, a cidade como um fenômeno físico e construído. E dentro dessa maneira, é perceptível que cada período histórico-cultural gerou formas de desenhos urbanos distintos, ainda que fundamentados nos mesmos elementos morfológicos, as ruas, os lotes e os edifícios, organizados e articulados de maneiras diferentes. Nesse contexto, então, foi definidos vertentes morfológicas ao longo do tempo, que agrupavam ideais, conceitos, teorias e práticas de pensadores da forma urbana. As diferentes vertentes, então, dentre elas, destacando algumas como a Conseniana, que é uma vertente morfológica inglesa, que é uma abordagem histórico-geográfica, a Demuratori e Caniga, que é uma vertente morfológica italiana, denominada tipo morfológica, a vertente francesa com Panerre na década de 60, o período da utopia da morfologia urbana, então com ideais da cidade-jardim de Ebenezer Howard, do modernismo, com o tecido proposto inicialmente por Le Corbusier e a edificação isolada no lote, do período pós-moderno, então, que vem como uma resposta ao movimento moderno, que vai destacar, então, autores como Lynch, com a imaginabilidade e a legibilidade da cidade, e a Jacobs, com a morte e a vida dos centros urbanos das grandes cidades, e o esse período pós-moderno, que são diversos autores que passaram a se aprofundar, então, na configuração espacial de estudos urbanos, dentre eles, então, a teoria da sintaxe espacial de Hillary Hanson, de 1984. Visto isso, então, dá-se a relação entre a paisagem e a morfologia urbana. De certa maneira, fica evidente essa relação, uma vez que, assim como a ecologia da paisagem, a morfologia também pode ser entendida por meio de suas transformações urbanas ao longo do tempo, e ambas são dinâmicas. A ecologia e a morfologia operam em escalas diferentes, com objetos de análise diferentes. Enquanto a morfologia urbana estuda o ambiente urbano, os tecidos e seus elementos, a ecologia da paisagem se concentra na paisagem e é entendida como um mosaico territorial. Entretanto, entendendo a cidade como esse grande mosaico territorial, é possível compreender que ambos os campos de estudos existem no mesmo ecossistema, que integra tanto atividades humanas quanto processos ecológicos. Logo, é possível compreender que as cidades refletem ambos, nos quais os humanos interagem com os ecossistemas e são vitais para sua manutenção. Então, o presente artigo entende como lacuna de pesquisa que, no entanto, não está claro como a morfologia urbana das áreas urbanas influencia os processos ecológicos, pois poucos estudos evidenciam o estado da arte dessa relação e questiona-se as possíveis interações e suas aplicabilidades em estudos urbanos. Desse modo, então, este artigo apresenta uma revisão sistematizada de literatura com a finalidade de compreender as relações entre a ecologia da paisagem, a morfologia urbana e as configurações espaciais urbanas, investigando como essa relação vem sendo aplicada em estudos urbanos, principalmente utilizando as ferramentas de sistemas de informação geográfica SIG como recurso quantitativo e analítico. Bom, então na questão do método de análise, então uma revisão sistemática, explorando então os campos de ecologia da paisagem, morfologia urbana, configuração espacial, e primeiramente então foram identificadas então as bases de dados a serem buscados, os materiais científicos, que foram selecionados então a base de dados Scopus e a Science Direct. Quanto à escolha da string de pesquisa, então, foram escolhidas tanto para a ecologia da paisagem quanto para o campo de morfologia urbana, encontrando, então, resultados separados para cada um, permeando da ecologia da paisagem 18, 19 mil resultados, e na morfologia urbana de 24 mil a 50 mil resultados. Então, a string final escolhida dessa pesquisa, ela então é formada por uma primeira sentença de ecologia da paisagem e uma segunda sentença de morfologia urbana, configurando então landscape ecology, or ecological landscape, or ecological connectivity, or landscape connectivity, and urban morphology, or urban networks, or urban spatial network, or urban configuration, or urban spatial configuration. Encontrando então 58 resultados na base de dados Scopus e 390 na base de Science Direct. O refinamento da pesquisa, então, se deu-se no recorte temporal de 2 décadas, de 2004 a 2024, uma inclusão de busca de artigos científicos completos revisados por pares, uma inclusão daqueles escritos em idiomas inglês, espanhol e português, a exclusão de teses, dissertações e capítulos de livros, exclusão de arquivos sem acesso aberto ou institucional, com o resultado encontrando 41 resultados na Scopus e 62 na Science Direct, resultando em 103 artigos científicos. Foram identificados que, dentre eles, 3 eram duplicados, 3 não disponíveis e 1 artigo científico retratado. Então, dessa forma, o trabalho foi realizado na consulta de 96 artigos científicos.
A seleção de trabalhos quanto ao tema de pesquisa deu-se, então, a partir do título, resumo e palavras-chave dos artigos, resultando, então, em 96 documentos. Desses 96 documentos, 67 foram destacados por não afinidade temática e 29 foram selecionados abordando tanto a ecologia da paisagem quanto morfologia urbana. Aqui, então, nós temos o resumo gráfico, que ele vai mostrar, então, todo esse processo por etapas detalhados e os números de artigos em cada etapa, selecionados e excluídos, resultando, então, nos 29 documentos a serem avaliados detalhadamente neste artigo. Os resultados, então. Então, no refinamento da pesquisa e sessão de trabalhos dos 103 documentos, foram aqui, então, identificados num gráfico, que foram 3 duplicados, 3 não disponíveis, um artigo retratado, 36 descartados por não afinidade temática, artigos destacados por abordagem apenas da ecologia foram 21 e 10 sendo apenas da morfologia urbana, então resultando nos 29 artigos selecionados para essa pesquisa. Bom, então, dos 29 documentos foram classificados a partir dos autores, do título, do periódico, do ano, se ele era empírico ou teórico. Então, quanto ao ano de publicação, houve uma concentração de publicação nos anos mais recentes, principalmente no ano de 2024, com 7 publicações, sendo o maior expoente dessa busca, seguidos pelos anos 2023, 2022 e 2020. Então, essa concentração pós a década de 2020, mais recente, que pode ser decorrência da intensificação dos debates quanto aos temas de emergências climáticas e soluções baseadas na natureza, que tem decorrido também dos desafios presentes, como a poluição do gás carbônico, eventos climáticos naturais, ação antrópica, perda da biodiversidade, dentre outros cenários. Quanto ao periódico de publicação, então, um grande expoente de publicações na Ecological Indicators, com 6 publicações de 2024, 2023 e 2022, e ela acaba tangendo indicadores ecológicos ambientais, seja com abordagens teóricas, modelagens, índices, dados quantitativos, dentre outros. Quanto à categoria empírico ou teórico, então, 3 documentos correspondendo a 10,34% são artigos teóricos, e eles contribuíram, então, para trazer conceitos, debates sobre ecologia e morfologia urbana para a discussão do presente artigo. Os outros 26, então, enquadram-se em artigos empíricos. Dos artigos empíricos, então, os 26 documentos científicos, foram extraídos alguns dados quanto à área de estudo, quanto à relação com o software e ferramenta SIG, se os mesmos abordavam análises temporais, se eles abordavam estudos comparativos entre objetos empíricos e qual era a escala de estudo. Então, quanto à abordagem de SIG, foi unânime, todos os 26 artigos abordaram isso do SIG, o que acaba trazendo, então, a importância e a evidência dessa abordagem da geotecnologia para a compreensão de estudos urbanos, independente das escalas. Quanto aos dados da área de estudos, então, uma maioria, com 11 artigos, corresponde à origem chinesa, correspondendo a 40,74% dos artigos selecionados, seguidos pelos Estados Unidos com 4 artigos científicos e Brasil e Itália com 2 artigos científicos. Então, basicamente, mostra essa tendência de regiões com maior expressividade em estudos de ecologia, paisagem e morfologia urbana, que podem permear a questão de disponibilidade de geodados, de apoio financeiro à pesquisa científica, como a busca por enfrentamentos às soluções das emergências climáticas que estão acontecendo com mais intensidade atualmente. Bom, então, quanto à escala de estudo, há uma grande expressividade de artigos na escala municipal da cidade, correspondendo a 61%, seguido pela escala regional, com 19%. Então, nota-se que tem menos expressividade de estudos nas escalas menores, como de bairro, vila e distrito, e nas grandes escalas de bacia hidrográfica e estados. Quanto à abordagem de uma análise espaço-temporal na questão de transformações urbanas, identificou-se que 38% dos artigos abordavam essa análise das transformações da paisagem, enquanto 62% não. Quanto à abordagem de estudos comparativos, então, apenas 27% aborda esse estudo comparativo entre diferentes objetos empíricos, mas é importante ressaltar que em todos aqueles que apresentaram esses estudos, os objetos empíricos são de mesma escala. E isso mostra a possibilidade de compreender semelhanças e diferenças entre ambos. Mesmo que, por exemplo, no artigo de Parker et al. 2014, abordou mesma escala de objetos empíricos, mas diferentes regiões, a Turquia com os Estados Unidos. Então, é bem importante esses estudos para mostrar as semelhanças, as diferenças entre ambos, e assim poder compreender um pouco mais sobre a morfologia urbana e a paisagem ou a ecologia da paisagem. Quanto ao conteúdo, então, foi possível classificar em diferentes grupos a partir de entendendo a extração dos métodos adotados, das variáveis morfológicas, das variáveis ecológicas, e assim resultou-se em 6 grupos. O primeiro grupo vai falar sobre acessibilidade das áreas verdes, então, a ideia de estudar a sinergia, o trade-off entre o espaço urbano e a paisagem ecológica numa correlação espacial. O segundo grupo vai falar sobre unidades de paisagem, então, variáveis morfológicas e ecológicas como indicadores de sustentabilidade na conformação de unidades de paisagem. E um terceiro grupo vai falar sobre a forma urbana e clima, então, a correlação de indicadores de morfologia urbana e paisagem urbana para entender essa relação com a ecologia da paisagem. O grupo 4, então, vai falar sobre corredores ecológicos ou verdes. Então, a ideia de, num artigo como proposta final, eles identificarem esses corredores. Então, foram avaliados contra as variáveis de configuração espacial, como close, betweenness, strangles e centrality, elencando valores de risco, 24 cenários possíveis de conectividade por meio de métricas urbanas. Um quinto grupo, então, vai falar sobre uma análise espacial e o uso da correlação espacial, com 14 artigos, uma grande expressividade desse grupo, falando de gradientes da paisagem, do impacto dos fatores morfológicos sobre a vegetação, da relação sinérgica entre uma vida selvagem e a vida humana, a questão dessa correlação entre a estrutura espacial urbana e ambiente ecológico, comprovando que o desenvolvimento da densificação dentro da cidade reduz a diversidade de espécies e a estabilidade do ecossistema vegetal urbano, além de agravar a degradação das sedes urbanas. Outros artigos vão relacionar a policentricidade morfológica e as mudanças da paisagem, evidenciando que a forma urbana impactou sobre a paisagem, fragmentando-a e isolando-a, correlação estatística entre a paisagem urbana e a configuração espacial, uma análise conseniana,
entre ambas temáticas, padrões espaciais de resiliência, naturalidade da paisagem, métricas urbanas, influência dos CBDs na paisagem e a questão da influência da forma urbana na conectividade da paisagem, onde formas urbanas mais compactas e pequenas é o desejável para fins de preservação e conservação da paisagem, principalmente no quesito de conectividade ecológica, do que áreas maiores de baixa densidade e de grande dispersão. Por fim, também entendendo essas consequências da urbanização na conectividade ecológica, entendendo que ela diminui com o aumento da área urbana e do tamanho da população geral do Estado, e que isso sugere que maiores densidades populacionais em áreas urbanas menores resultariam em alta conectividade ecológica. Por fim, o grupo 6, então, vai falar de transformações da paisagem, então, esse processo de expansão, a influência da urbanização, entendendo que antes, no início da urbanização, as paisagens eram mais regulares e altamente fragmentadas, e ao passo da urbanização excessiva, essas manchas foram se aglomerando e fragmentando cada vez mais a paisagem ecológica. Métricas urbanas, então, evidenciando a ideia de alcançar a sustentabilidade e que para isso não basta apenas promover a conservação da ecologia da paisagem, mas também associar a complexidade geométrica, a densidade das formas e, assim, contribuir-se para mitigar esses efeitos climáticos. A ideia do crescimento urbano, a ideia da questão de locais de uma relação ecótona entre o espaço rural e o espaço urbano, evidenciando a fragmentação da paisagem causada pelas infraestruturas lineares, como rodovias, vias urbanas, atrito, dissecação e fragmentação da paisagem, e a questão da resiliência urbana, estudada por meio da tríade da escala, densidade e morfologia urbana. Então, na discussão, como principais descobertas e implicações do estudo realizado, está a relação entre a rede urbana e a paisagem ecológica, que é complexa e dinâmica, a questão da limitação dessa influência antrópica negativa sobre a paisagem, a fim de encontrar uma relação sinérgica entre elas, que pode ser feita por meio do planejamento urbano. A questão da paisagem ecológica, que está diretamente relacionada ao ambiente urbano, ela oferece benefícios multifacetados, melhorando a resiliência e a sustentabilidade urbana em meio ao aumento das mudanças climáticas e da urbanização. É a cidade como objeto de estudo que mostra a relação entre a paisagem natural e a paisagem antrópica, sendo o local de maior importância dessa relação, visto o fato de que os sistemas ecológicos são dinâmicos, regulados por forças externas, e essas podem ser decorrentes de fenômenos naturais, como também de atividades humanas, como a urbanização e a agricultura. Então, logo, as cidades são lugares que maior revelam essa relação e paradigma. A ideia de fatores sociais e culturais que influenciam nessa questão, como, por exemplo, a questão da renda, a questão dos espaços verdes, que podem levar a injustiças ambientais, a questão de fatores ecológicos, como relevo, clima, hidrologia, uso do solo, que impactam na presença de mais ou menos vegetação. Então, a ideia de que a infraestrutura verde assume papel fundamental nessa ação e que uma das principais características da conservação da biodiversidade dos ecossistemas é a conectividade da paisagem. A perda da conectividade pode levar à extinção de espécies e isolamento populacional. Então, a questão de que a urbanização condiciona a fragmentação, a diversidade, a complexidade da paisagem urbana, o desenvolvimento de redes rodoviárias causou sérios danos à paisagem ecológica, principalmente na questão da estrutura da paisagem, ao se comportarem como barreiras, dificultando o movimento das espécies e até mesmo a alteração das suas rotas de migração. Todavia, é possível observar que há uma maior propensão da ecologia da paisagem estar associada a espécies de fauna e flora, mais do que a paisagem urbanas humanas. Então, também a questão de colocar em questão como seria a relação entre ambas, superando essa divisão entre a ecologia, que é a vida selvagem, e a geografia humana com as paisagens humanas, no que denominam a metaconectividade. Claramente, a configuração da área urbana em termos de área total, extensão de manchas e número de manchas, é importante para o desenvolvimento sustentável e leva em consideração a conectividade ecológica. A urbanização, então, vai afetar os processos ecológicos e o meio urbano. A questão de que a paisagem ecológica sofreu drasticamente os efeitos de perturbação, sendo espaços verdes substituídos por espaços construídos. As consequências são questões socioecológicas, como questões de inundação, de perda de biodiversidade, ilhas de calor, acionamento dos rios. E essas intervenções decorrem do processo de antropização do ambiente que podem levar à desigualdade dos serviços ecossistêmicos em uma cidade. A questão de que esses cenários, com essas paisagens socioecológicas, acaba desafiando a morfologia urbana a expandir e desenvolver concepções e descrições da forma urbana que também incluam ecossistemas urbanos e como tais sistemas são estruturados e moldados pela forma espacial das cidades. Então, a relação fica evidente nos artigos, por exemplo, de Galland, 2024, ele define essa metaconectividade entre a conectividade ecológica e a conectividade antrópica. Palazzo, 2022, mostra teorias que convergem entre si, mostram essa relação da paisagem com a morfologia ficando evidente quando levado em consideração os elementos que as estruturam. A questão é que o campo da ecologia da paisagem estuda a dimensão biótica e abiótica, e são levadas em consideração de forma igualmente importante. Enquanto a morfologia urbana, as paisagens são vistas na perspectiva do ser humano, excluindo essa perspectiva da ecologia da paisagem. Então, a ideia também de que a ecologia da paisagem estuda os habitats naturais, tanto dimensões bióticas ou abióticas, mas acaba por excluir o habitat humano, ou de certa forma o entende como causador de problemáticas das paisagens naturais. Igualmente a morfologia urbana, que inclui áreas verdes como sendo habitats exclusivos apenas dos seres humanos. Então, em suma, as descrições de ecologia da paisagem e morfologia urbana muitas vezes se preocupam com o mesmo elemento, mas o concebem de forma diferente. Então, os artigos evidenciam soluções para as problemáticas rurais e urbanas, no âmbito tanto da ecologia quanto da morfologia, levantando questões de sustentabilidade, entendendo essa coexistência harmônica entre o ser humano e a natureza. Os materiais também evidenciam os impactos da expansão urbana na fragmentação da paisagem ecológica, reduzindo o habitat, aumentando o isolamento de manchas, impactando nessa conectividade da biodiversidade. A forma urbana afeta essa conectividade, tanto da paisagem quanto do ecossistema. Então, a ideia de que preservar as manchas de florestas nativas, manter os corredores azuis, conservar a conectividade entre fragmentos de vegetação, são estratégias de desenvolvimento sustentável para a preservação e conservação das paisagens. Algumas soluções baseadas na natureza foram destacadas nos artigos. Então, a questão de planejamento de cidades como cidades esponjas, corredores ecológicos como medida de conservação, a questão da resiliência urbana, então, que ela é influenciada pela escala, pela estrutura urbana, pela policentria, pela monicentria, pela densidade espacial urbana, pelo uso do solo, pelos espaços públicos abertos e pelas redes urbanas.
Como conclusão, então, do estudo, nota-se que existe uma preocupação maior com a paisagem ecológica no que tange impactos de efeitos climáticos naturais e urbanização excessiva. Ao sistematizar e apresentar a produção científica, foi possível compreender que essa relação pode ser investigada por meio das geotecnologias, análises espaço-temporais, comparativos entre objetos empíricos e métricas urbanas. A questão de que os trabalhos empíricos utilizam os softwares e as ferramentas SIGs para quantificar os processos, mudanças e dinâmicas da paisagem, evidenciando a importância das geotecnologias para o campo científico da ecologia da paisagem e da morfologia urbana, na tentativa de compreender essa relação do espaço urbano. Entretanto, fica evidente que ainda há um cenário a ser explorado, especialmente no que tange a compreensão de até que ponto a morfologia urbana integra, impacta e contribui para a ecologia da paisagem e vice-versa. Quanto à originalidade da pesquisa, então, a questão de que ambos os campos são vastos, possuem diferentes metodologias, mas que há uma preocupação que relaciona ambos, na questão do desenvolvimento sustentável e nas soluções baseadas na natureza, no que tange o planejamento urbano e regional. Esta análise tem sido influenciada mais recentemente a fim de mitigar os impactos da ação antrópica, da ação climática e das transformações espaço-temporais, e assim conservar e preservar a paisagem natural em meio ao cenário urbano. Entretanto, a relação entre ambos os campos dos estudos não está evidente e clara, uma vez que poucas pesquisas evidenciam o estado da arte dessa relação. Logo, questiona-se possíveis interações e suas aplicabilidades em estudos urbanos e regionais. Quanto às limitações da pesquisa, então, primeiramente, quanto à string de pesquisa, que poderia ter termos similares, então, a ideia de que a sintaxe do estudo pode ter excluídos aqueles que abordassem sinônimos não abordados na string, a questão de abranger mais bases de dados de pesquisas para abranger outros artigos científicos e também, além deles, né, outros materiais científicos, e a questão também de poder haver um viés pessoal no processo de seleção, no entanto, o número de materiais resultantes do processo refletiu a cobertura de uma grande parcela de estudos existentes. Quanto às contribuições teóricas e metodológicas da pesquisa, então, o artigo acaba por explorar esse embasamento teórico da relação de ambos os campos, da morfologia e da paisagem, conformando o estado da arte, então, investigando a cidade, principalmente as áreas urbanas e sua relação com a natureza, evidenciando a importância do uso de geotecnologias para compreender essa relação do espaço urbano, a questão de sistematizar e apresentar a produção científica que articula esses dois campos de estudos, mas que ainda acaba por revelar um cenário ainda a ser explorado, especialmente no que tange a compreensão de até que ponto a morfologia influencia, integra, impacta ou contribui para a ecologia da paisagem e vice-versa, e por fim que o método possa ser replicado em outros estudos, principalmente aqueles que estudam a conectividade ecológica no espaço urbano. Quanto às contribuições sociais e ambientais da pesquisa, a questão de que há um debate qualificado acerca da sustentabilidade urbana, articulando principalmente questões sustentáveis entre infraestrutura, conectividade espacial e preservação ambiental, e também essa articulação que reforça a necessidade de abordagens interdisciplinares capazes de reduzir a fragmentação ecológica e de consolidar uma interação simbiótica entre a forma urbana e a sustentabilidade das cidades. Então, como referências biográficas, dispõe aquelas utilizadas para compor a pesquisa nesse artigo científico. Esse trabalho, então, foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, a CAPES, e deixamos aqui o nosso contato. Muito obrigada.